Então, pessoal, esse é o quinto vídeo sobre os números complexos. Então, a unidade 1 ainda estamos falando sobre números complexos e ainda sobre o corpo dos números complexos. A construção, especificamente, é o quarto vídeo sobre esse assunto. Mas aqui a gente vai falar mais especificamente sobre a divisão de números complexos, o que é o eixo real, o que é o eixo imaginário. E depois vamos então falar da definição clássica de C, que é o que geralmente se estuda de números complexos numa disciplina mais básica, no ensino médio, coisa desse tipo. E como sempre também, deixando alguns exercícios para vocês fazerem ao longo do caminho, e a referência é o livro-texto ainda, o capítulo 1 do livro-texto. Extremamente importante vocês, paralelamente ao estudo dos vídeos, também estudarem o capítulo 1 do livro-texto, estudando os exemplos que tem lá e tentando resolver os exercícios que tem lá também. Então, divisão no corpo dos números complexos. Então, dados um número complexo Z e um número complexo W, com esse W diferente de zero, diferente do número complexo zero, do vetor zero, lembrem-se sempre, nunca esqueçam que o número complexo, apesar que a partir de agora a gente vai falar mais frequentemente em número complexo, mas lembre-se sempre que é um vetor do plano cartesiano R2, ou um ponto do plano, vetor e ponto aqui praticamente sinônimos. Então, a gente define a divisão Z por W, então por definição, né? Essa notação aqui, dois pontinhos em frente do sinal de igualdade, geralmente é usada para indicar que é uma definição. Então, por definição, Z dividido por W é o quê? É o complexo Z vezes o inverso multiplicativo do complexo W. Então, lembrem-se que essa notação não é potência, não está dizendo que é W elevado a menos 1, mas é a notação para indicar o inverso multiplicativo do complexo WZ. Ou então, usando essa outra notação, é Z vezes 1 sobre Z, que é o inverso de Z, o inverso multiplicativo de Z. Isso aqui também é outra notação. São duas notações para a mesma coisa. Tá? Isso aqui não é divisão ainda. Já estamos definindo divisão, mas eu preciso exatamente disso aqui, que é a notação para inverso multiplicativo. Então, o que é que essa divisão, o que é que essa definição está dizendo? Está dizendo que você vai simplesmente pegar o Z e multiplicar pelo inverso de W, tá? Então, a divisão, a operação de divisão, ela não tem vida própria. A vida dela depende de duas coisas. Depende da operação de multiplicação que a gente construiu e depende da noção de inverso multiplicativo, certo? Que a gente também obteve através da multiplicação. E aí, com isso, a gente define a operação de divisão. Vocês devem lembrar, no caso da operação de adição, nos vídeos mais para trás, a gente definiu a operação de adição, aí com isso a gente teve a ideia de vetor simétrico ou vetor oposto, tá? E aí a partir disso a gente teve a ideia de diferença, Z menos W. Por definição, isso é o que? W mais o simétrico de Z, W mais o vetor oposto de Z. Por quê? A mesma ideia. A subtração não tem vida própria, a vida dela depende da adição e depende da existência de inverso aditivo, elemento simétrico, elemento oposto. Então a ideia que foi feita aqui é uma ideia análoga. A gente tem a operação de multiplicação, com isso tem a noção de inverso multiplicativo, e aí através dessa conta a gente tem a ideia de operação de divisão, certo? É uma forma mais abstrata de vocês entenderem essas operações. A subtração, ela depende da adição e da noção de elemento simétrico, e a divisão depende da multiplicação e da noção de elemento inverso multiplicativo. Bom, então, como exercício aqui, eu vou deixar que vocês calculem quando eu tenho um vetor, um número complexo Z dado aqui, né, as coordenadas A e B, e um número complexo W, coordenadas C e D, com W diferente de zero. Então, eu vou querer que vocês calculem isso daqui. Ou seja, vocês vão obter uma fórmula para divisão.
dependendo do A, do B, do C e do D. Essa fórmula vai depender desses valores, tá? Lembre-se do vídeo anterior que eu pedi para vocês calcularem o inverso multiplicativo, uma fórmula para o inverso multiplicativo. Então vocês vão com aquela fórmula que vocês obtiveram no exercício do vídeo anterior e substituí-la aqui. Então quando vocês substituírem, vocês vão pegar simplesmente o Z e multiplicar. Então o Z que está dado aqui, a fórmula do inverso do W que vocês obtiveram no exercício, fazer as continhas, simplificar e escrever o resultado dessa forma algébrica aqui. E aí isso vai ser a fórmula que define a divisão Z por W. Então esse é um exercício importante que seja feito e é bastante simples, desde que vocês tenham calculado no vídeo anterior, o exercício que eu deixei, a fórmula do inverso multiplicativo. Bom, agora a gente vai falar aqui sobre o eixo real do corpo C. Então, o que vem a ser isso? Então, eu vou considerar esse subconjunto, vou denotá-lo assim, Ré, com esse R com duas barras, certo? Então, Ré de real, mas é simplesmente o que? O conjunto dos pares ordenados, em que a segunda coordenada, a do eixo Y, vale sempre 0. E a primeira está livre, pode ser qualquer número real, tá? Então, usando a noção de par ordenado, você escreve assim, ou então usando a notação a notação algébrica, tá? E aí, restrito a esse conjunto, a esse que a gente está chamando de eixo real, vale o seguinte: se eu pego dois números complexos no eixo real, os dois vão ser iguais, se somente se o número real A é igual ao número real B. Isso é imediato porque a segunda coordenada é sempre igual a 0, ela já é igual. Então, a igualdade de números complexos aqui nesse conjunto, restrito a esse conjunto, equivale à igualdade de números reais mesmo, certo? Porque você só vai olhar para essas duas coordenadas aqui. Com relação à adição, como a segunda coordenada dos dois números complexos que você está somando já é 0, então 0 mais 0 vai dar 0. Então aqui vai dar 0 também. E aí você vai simplesmente somar as primeiras coordenadas, A mais B aqui. Então vejam que aconteceu o seguinte, se eu peguei dois números complexos no eixo real, a soma deu um número no eixo real. Isso é simplesmente a propriedade de fechamento. E somar dois números complexos no número real equivale a simplesmente somar esses números reais aqui, A e B, tá? Com relação à multiplicação, exatamente a mesma coisa. Multiplicar esses dois números complexos vai equivaler a multiplicar os dois números A e B. Agora aqui tem que lembrar da fórmula de multiplicação, tá? Eu não vou detalhar, eu vou deixar aqui como exercício, para vocês verificarem isso daqui, ó. Isso aqui vai ser como exercício. Tem que pegar a fórmula que a gente obteve no vídeo anterior de multiplicação de números complexos. Aí, essa componente é 0, essa componente é 0. Então, na fórmula correspondente, onde elas vão entrar, vocês têm que fazer as contas e vão ver que vai dar 0. E o que vai sobrar é só isso daqui. Então, esse exercício aí para vocês fazerem, para entender isso daqui. Mas o que é importante, de novo, a multiplicação aqui de números complexos restritos ao eixo real tem a propriedade de fechamento, continua no eixo real, porque essa componente é 0. E multiplicar esses dois números complexos é simplesmente multiplicar esses dois números reais. Então a multiplicação aqui ficou exatamente a multiplicação de números reais, ok? E aí eu comentei, os estudos que eu comentei, está escrito aqui, então a adição e a multiplicação em si, restritas ao eixo real, tem a propriedade de fechamento. Tá? Propriedade de fechamento. Além disso, vale o seguinte, se eu pego um número complexo no eixo real, quem é o oposto dele? O oposto dele é só trocar o sinal disso daqui. Então, o oposto dele, o simétrico, é menos A. Também é um elemento do eixo real. Então, o simétrico de um elemento no eixo real continua sendo um elemento no eixo real. Então, o eixo real também é fechado para elemento simétrico. E tomar o simétrico é simplesmente pegar e trocar o sinal do número real A.
Do mesmo jeito, com o elemento inverso multiplicativo, se eu pego um vetor z diferente de zero, um número complexo z diferente de zero, isso significa que o elemento a tem que ser diferente de zero, porque esse daqui já é igual a zero. Então, a única maneira desse vetor, desse número complexo ser diferente de zero, é que esse número real a seja diferente de zero. E aí, nesse caso, o inverso multiplicativo, que é 1 sobre z, é exatamente 1 sobre a. Essa componente dá zero e aqui fica 1 sobre a. Ou seja, inverso multiplicativo, também restrito ao eixo real, tem a propriedade de fechamento. Quer dizer, o eixo real é fechado para inverso multiplicativo também. E tomar inverso multiplicativo no eixo real é exatamente pegar o inverso dos reais mesmo. Tá? Isso daqui também precisa ser verificado, então também fica como exercício. Tá? Como é que vocês têm que fazer esse exercício? Vocês têm que pegar do vídeo anterior a fórmula que vocês lá obtiveram para calcular o inverso multiplicativo de um número complexo. Então vocês vão usar aquela fórmula com o número complexo z dessa forma aqui. Então onde aparece a componente aqui, a segunda coordenada, vai valer zero, vocês vão substituir. Quando vocês fizerem as contas, vocês vão ver que vai dar exatamente isso daqui. Tá? Então, a gente pode concluir o seguinte, informalmente, a gente pode dizer que o eixo real, junto com a operação de adição de números complexos que a gente definiu, com a operação de multiplicação de números complexos que a gente definiu, ele se comporta, melhor escrever assim, ele se comporta como o conjunto dos números reais, com a operação de adição de números reais e com a operação de multiplicação de números reais. Então, esse conjunto, que é simplesmente conjunto dos pares ordenados em que a segunda componente vale zero, junto com a operação de adição de números complexos, a operação de multiplicação de números complexos, ele se comporta algebricamente do mesmo jeito que se comporta os reais. Tá? Então, aqui, por exemplo, tem essa figura. Então, aqui é o eixo real, que eu estou chamando, tá? O eixo Ré, conjunto de todos os pontos que estão aqui, ó. Todos os números complexos estão aqui. A segunda coordenada é zero. Então, esse conjunto, com a operação de adição e de multiplicação, ele tem exatamente o mesmo comportamento dos números reais. Rigorosamente, a gente não diz a gente não pode dizer que os reais é um subconjunto dos complexos. A gente fala isso na informalidade. Tudo bem, não tem problema. Mas precisa saber exatamente o que está dizendo. Então, o correto é dizer que esse conjunto dos números reais, ele se comporta como o eixo real, exatamente como o eixo real, e esse sim é que está contido no corpo dos números complexos. Tá? Em teorias mais abstratas, em álgebra abstrata, por exemplo, isso é formalizado de um jeito mais rigoroso, e a gente diz que os reais, ele está imerso isomorficamente nos complexos. É uma linguagem um pouco mais formal, um pouco mais técnica. Quem já estudou álgebra abstrata, um pouquinho de corpus, sabe o que eu estou falando. Mas aqui não tem, isso não é relevante. Mas o que vocês têm que entender é que não é exatamente os reais que está contido nos complexos, mas essa cópia dele que é o conjunto dos pontos dos pares ordenados que tem a segunda componente igual a zero. E aí também com isso, ó, em particular, a gente pode dizer o seguinte: o vetor 1, que é esse daqui, o vetor que tem a coordenada 1 e 0, ele é um elemento do eixo real, o a igual a 1. Tá? Ele é um elemento do eixo real. Esse vetor 1, ele vai corresponder exatamente ao número real 1. Tá? Então, como a gente está dizendo, é o seguinte: esse vetor 1, ele vai se comportar exatamente como um número real 1. Então, ó, na prática, agora a gente pode abolir essa notação aqui, essa setinha, que eu estava usando ele até agora, para reforçar que trata-se de um vetor 1, vetor
tem coordenadas 0 e 1. Mas esse vetor vai se comportar exatamente como um número real 1. Então a gente pode simplificar para não ficar escrevendo de forma tão difícil e tanto trabalhosa usando essa setinha. A gente pode dizer que esse vetor 1 é um número real 1, tá? Mas do contexto fica claro. Isso aqui é um número complexo, isso aqui é um número real. Como esse número complexo está no eixo real, o correspondente a ele no conjunto dos números reais é o número real 1, tá? E aí a gente faz essa seguinte identificação. O número real 1, ele vai ser identificado com o vetor 1, e aí a gente vai, a partir de agora, abolir essa setinha aqui, para não ficar dando trabalho na hora de escrever. E também o eixo real, ele vai ser identificado com o conjunto dos números reais, o corpo dos números reais. Os números reais também, com adição e multiplicação, formam um corpo. E aí, cada número complexo, que é um par ordenado AB, escrito na forma de par ordenado, ou escrito nessa forma algébrica em C, no corpo dos complexos, ele passa a ser escrito de uma forma mais simples, porque é dessa forma aqui, mais simples, veja. A rigor eu tenho aqui A vezes o vetor 1. A multiplicação é escalar do número real A pelo número real 1, pelo vetor 1. Mas esse vetor 1, a partir de agora, ele vai ser identificado com o número real 1. O número real A vezes o número real 1 dá o próprio A. Então, não precisa a gente ficar escrevendo isso daqui, que é uma forma mais carregada, mais complicada, só vai dar trabalho para a gente escrever, tá? Então, essa forma aqui ela é mais prática, que a gente vai começar a usar a partir de agora, que já é a forma que quem já teve algum contato, mesmo que básico, no ensino médio com números complexos, sabe que é exatamente isso que está aqui, que se usa, ok? Então, definição, eixo real. Então, o subconjunto Ré, ele é identificado com o corpo dos números reais. Esse é um subconjunto de C, ele é chamado eixo real de C, tá? E os elementos desse eixo real, eles correspondem aos números reais. Tudo isso que eu já falei aqui, só formalizando aqui nessa definição. Então, aqui na figura, esse é o eixo real, que vai ser identificado com o conjunto de números reais. Esse daqui é o número real A, então ele vai aparecer aqui, tá? E agora a gente vai falar desse outro objeto aqui, que vai ser o eixo imaginário. Então, o eixo imaginário de C, é esse conjunto aqui, por definição, conjunto dos pares ordenados em que a primeira coordenada vale 0 e a segunda coordenada está livre, tá? Qualquer número real. Então, do mesmo jeito que foi feito com eixo real, vamos fazer essa análise aqui, Se eu pegar dois números no eixo imaginário, a primeira componente já é igual a 0, então não tem que fazer nada com relação a ela. Então, para esses dois números complexos serem iguais, a segunda coordenada A e a segunda coordenada B tem que ser iguais. Ou seja, igualdade no eixo imaginário corresponde exatamente à igualdade de números reais. Com relação à adição, como é que a gente vai fazer? Vai somar essa coordenada com essa, mas como é 0, vai dar 0 também. Então, a gente vai ter a primeira coordenada valendo 0 e a segunda coordenada é A com B. Então, A mais B aqui. Então, aqui também tem aquela propriedade de fechamento no eixo real. A operação de adição restrita ao eixo real, ao eixo imaginário, também tem a propriedade de fechamento. Tá? Agora, veja como no caso da multiplicação fica mais interessante. Se eu pegar dois números complexos, são dois vetores aqui, no eixo imaginário, primeira componente 0, segunda componente 0. Quando eu for fazer a multiplicação desses dois números complexos, usando aquela fórmula de multiplicação que foi passada no vídeo anterior, quando eu for fazer essa multiplicação, o que vai dar? Vai dar isso daqui, Veja, aqui os dois têm a primeira coordenada 0, enquanto que aqui quem vale 0 é a segunda coordenada. Aqui, a coordenada A e B podem ser quaisquer números reais. Então, por exemplo, se pegar 1 aqui e 1 aqui, que vai ser
a unidade imaginária. Então, estou multiplicando a unidade imaginária por ela mesma, ou seja, eu estou calculando i ao quadrado. Se eu substituir aqui, vai dar 1 vezes 1, números reais, então é menos 1. Então, isso é o vetor menos 1, tá? Então, o que a gente tem aqui? Nesse caso, a gente não tem fechamento. Então, não tem fechamento, tá? A multiplicação. Então, o que eu estou dizendo aqui, ó, a adição dos complexos restrita ao eixo imaginário tem a propriedade de fechamento, mas a multiplicação não tem, tá? Então, o eixo imaginário ele se comporta de um jeito diferente do eixo real e se comporta de um jeito diferente dos números reais, enquanto que o eixo real se comporta exatamente do ponto de vista algébrico como o conjunto, o corpo dos números reais, o eixo imaginário não, porque você pegar dois números no eixo imaginário, esses números no eixo imaginário são os que a gente vai chamar de números complexos imaginários. Você pegar dois números complexos imaginários, o produto deles vai dar o número real, tá? Sai do eixo imaginário. Então, concluindo, a definição de eixo imaginário é simplesmente um subconjunto IM de C, que é chamado eixo imaginário de C. Então, está esquematizado aqui, representado graficamente. Esse aqui é o eixo vertical, que é o eixo imaginário. Então, aqui é a componente B, e aqui B vezes I, a correspondente. Na verdade, aqui preciso corrigir aqui. Aqui é B vezes I, tá? Bom, e aí a gente tem tudo isso daqui representado graficamente. E aí, pessoal, finalmente chegamos na definição clássica. O que é que eu estou chamando de definição clássica? É a definição que vocês estudaram de números complexos quando estudaram, seja no ensino médio, seja em algum curso básico que vocês fizeram, em que os números complexos foram apresentados para vocês. Ele é apresentado dessa forma. O conjunto, geralmente os professores não falam em corpo, mas falam no conjunto dos números complexos. Usa essa notação e, por definição, são os números dessa forma, A mais BI. Então, lembrem-se daquele vídeo bem para trás, que eu chamei vídeo de aquecimento, que eu perguntava para vocês o que é um número complexo. Então, essa é a definição que eu estou chamando de definição clássica. Só que agora ela faz todo sentido para a gente. Se a gente fizer um retrospecto de tudo que a gente discutiu até agora, essa definição faz sentido. Agora não tem mais aquela história de dizer que I é igual a raiz quadrada de menos 1. Ou então que I é um número tal que I ao quadrado é igual a menos 1. O I para a gente vai ser o vetor 0,1. E ponto. E ele tem essa propriedade que I ao quadrado vai ser I ao quadrado vai ser o vetor menos 1. Que também ele está no eixo real, isso é identificado com o número real menos 1, tá? Então, assim como o vetor 1 é identificado com o número real 1, o vetor menos 1, que é simplesmente o número escalar 1 vezes o vetor 1, mas como esse vetor 1 está identificado com o número 1, então isso fica o menos 1 vezes o 1, que é o menos 1. Então, o vetor menos 1 ele passa a ser identificado com o número real 1, tá? Então, aí I ao quadrado, que é a unidade imaginária, vai ser menos 1, tá? Não vamos usar aquela notação que a gente estava usando até pouco tempo. Então, isso aqui a gente não vai usar mais, a gente vai usar menos 1, que é mais prático. Mas lembrem-se que esse menos 1, nesse contexto, ele é o vetor menos 1, que ele é identificado com o número real menos 1, tá? Então, o corpo dos números complexos, por definição, são os números dessa forma aqui, onde A e B são números reais e I é a unidade imaginária, tá? Que ele é tal que vale isso. Então, se A e B é um número, se Z é um número real, dessa forma aqui, ó, da forma genérica, esse coeficiente A, ele recebe um nome, é chamado parte real do complexo Z, tá? E o coeficiente B, chamado a parte imaginária do complexo Z. Então, esse IM de Z é para indicar que é a parte imaginária do complexo Z.
e esse ré de z é para indicar que é a parte real do complexo z, mas é simplesmente esse coeficiente aqui, e esse aqui é a parte imaginária, tá? E aí, por definição, dois números complexos são iguais, um número complexo a mais bi, e um número complexo c mais di, eles são iguais se somente se o a é igual a c, a parte real do z é igual a essa parte, é isso aqui, né, o w, e b igual a d, a parte imaginária do primeiro aqui é igual à parte imaginária do segundo. A adição você vai somar parte real de um com a parte real do outro, vai dar isso daqui, e vai somar a parte imaginária de um e a parte imaginária do outro. Então, b mais d, tá? E com relação à multiplicação, aí vocês recuperando a fórmula da multiplicação que foi obtida e usando aquelas identificações, o vetor i como sendo 1, aí ela fica simplificada dessa forma, tá? Então essa é a definição clássica, que é a definição que a gente vai também trabalhar, porque na prática ela é melhor, ela é mais simples, ela não sobrecarrega na hora de escrever nada. Então a gente vai usar isso daqui por razões práticas, mas obviamente vocês precisam ter esse conhecimento todo que foi desenvolvido até chegar aqui, tá? Vocês não podem ficar com um conhecimento um pouco parcial do assunto. Tem que ter um entendimento profundo. E isso por causa da razão do nível que se espera. Então, a gente está fazendo um curso, essa disciplina Variáveis Complexas, é uma disciplina de um nível razoavelmente avançado. Não é tão avançado, mas pode-se dizer que é o começo de disciplinas avançadas na área de matemática. E então vocês têm que ter a fundamentação matemática muito bem feita, muito bem desenvolvida, para quando for preciso saber usar, tá? Então eu costumo dizer que vocês estudando assim, vocês estão fazendo um curso de nível superior e não um curso de nível mais ou menos, ok? Mas por razões práticas, a gente vai de fato usar esse formalismo aqui, que ele é mais simples, simplifica nas contas. Então, por exemplo, vocês podem pegar, no livro está cheio de exercícios, de vocês fazerem contas com números complexos. Pegar números complexos, somar, subtrair, multiplicar, dividir, etc. Então, várias coisas ainda. Várias coisas que vocês já podem fazer, que são exercícios que estão no capítulo 1 do livro. Tem outros que a gente não pode fazer ainda, extrair raiz quadrada, mas isso a gente vai ver em breve. Então, na prática, o que acontece? Você vai trabalhar com números complexos do jeito informal, né? Fazer as contas, sempre lembrando que vale as propriedades. Então, por exemplo, pegar um exemplo aqui, digamos, 2 mais i e um exemplo w igual a 1 menos i. Então, multiplicar esses dois números, agora não tem por que ficar usando aquela notação tão carregada de vetor 1, nada disso. Não tem por que fazer isso. Agora a gente não precisa mais daquilo. Já podemos simplificar o trabalho usando essa notação. E aí eu vou fazer as contas. Então, 2 mais i vezes 1 menos i. E aí, por exemplo, do jeito que eu fiz no exemplo no vídeo anterior, eu fixo esse e aí uso a distributividade. Então, 2 mais i vezes 1 mais 2 mais i vezes menos i. Então, nessa passagem, eu usei a distributividade desse elemento com relação a esses outros dois aqui. E aí, seguindo em frente, eu vou usar ainda a distributividade agora desse distribuindo aqui dentro e desse aqui distribuindo aqui dentro, tá? Então, quando fizer isso, vai ficar 2 vezes 1, que é 2. Então, aqui, 2 vezes 1, que é 2. Aí eu já posso fazer de um jeito mais direto, né? Que agora eu estou trabalhando com números reais. 2 vezes 1, já sei que é 2. I vezes 1, o número i, o número imaginário vezes 1. O 1 não vai alterar nada, vai dar o i, tá?
i. Aí aqui vai ter 2 vezes menos i, que é 2 vezes menos 1 vezes i, então fica menos 2i. E i vezes menos i, que é menos i ao quadrado. Então, menos 1 vezes i, então menos i ao quadrado. E aí aqui eu posso então somar esses dois aqui, ó, i menos 2i, então fica menos i. E i ao quadrado é menos 1, e aí vai ficar menos com menos fica mais, então mais 1. Então isso dá 3 menos i. Então veja que esse formalismo ele é prático, porque aí a gente vai trabalhar com mais flexibilidade aqui, a notação fica mais simples, não tem que ficar usando aquela coisa toda de vetores, mas eu tenho que saber exatamente o que está sendo feito. Então isso é só para ilustrar. Lá no livro vocês vão encontrar vários outros exercícios de operação com números complexos, somar, subtrair, multiplicar, dividir, várias contas que aparecem lá, e vocês têm que praticar esses exemplos para pegarem familiaridade e prática e habilidade com o cálculo envolvendo números complexos. E com isso a gente fecha a construção do corpo dos números complexos. Então esse processo todo, ele se conclui aqui. Tá? Então o corpo dos números complexos foi construído, chegamos até essa parte aqui. Então a partir de agora a gente não vai mais falar dessa construção, então já concluímos ela tudo aqui. E vamos falar de outras coisas de números complexos, mas reforço, estudem esses vídeos com detalhe, façam os exercícios que foram sugeridos ao longo dos vídeos, complementem com a leitura, o estudo do livro, o estudo dos exemplos do livro e também as tentativas de resolver os exercícios do livro, e que assim vocês vão ganhar um entendimento bastante profundo desse conteúdo e bastante sólido, que vocês vão poder usar a qualquer momento que for preciso. E é só aí, no próximo vídeo a gente continua falando ainda de números complexos. Tchau!